conheceu também a irmã Joananda, o esposo, né? O Henrique veio depois também, o irmão Ótimo, que hoje foi missionário. Glória a Deus. E ele gostava muito de orar, era um homem de oração. E era solteiro, apesar de uma idade já. Eu acho que casou com a Berenice com uns 30 anos. Né? 33 anos. Aleluia. 23 anos, muito bem. Ele foi batizado com o Espírito Santo. E aquele pastor batista não aceitava e meio que foi botando para fora os crentes e a Assembleia de Deus foi recebendo. Entre eles veio o irmão Timóteo, que não sei se já era comprometido com a irmã Berenice. Já tinha compromisso com a senhora quando veio para a Assembleia? Nada disso. E estava se resolvendo. Problema muito difícil, né? Estava se resolvendo. Por isso que eu, mais ou menos, tenho a lembrança que ele veio e Timóteo foi um grande amigo. Era um amigo, um irmão, isso apesar de ter mais anos que eu, mas nós nos juntamos. Participando naquele tempo não tinha classe de jovem do Azulano, e como eu fui o primeiro jovem, o primeiro rapaz da congregação, eu fiquei participando da classe de adulto. Meu irmão ficou na classe de criança com ele, e por sinal, quando o irmão Timóteo foi tirado da classe de criança, o dirigente me colocou como professor daquela classe. E meus irmãos acompanhamos o irmão Timóteo, o casamento dele, isso, morava lá perto da casa do nosso pai. E Timóteo não foi só um amigo, foi como um pai, um segundo pai, aconselhando, cuidando da gente e até nos ajudando, não é? Eu nunca vou esquecer. Eu estava dizendo ao pastor Luiz Mário que a vida de um homem de Deus é uma construção. E nessa construção cada um coloca uma pedrinha. E Deus cumpre e realiza na nossa vida aqueles desejos, os projetos da nossa vida. Mas Ele usa muita gente para que cheguemos até aquele ponto que Deus quer. E eu me lembro que dia de sábado, Timóteo me chamava para ir fazer feira com ele na Seara. Ele era solteiro, mas era responsável pela mãe. E nós íamos, e depois casou e seguíamos indo com ele. E meus amados irmãos, ele foi o professor dos jovens, eu fui da classe dos jovens. E Deus usou esse homem. Eu me lembro de uma vez, uma lição que falava da obra missionária. Deus tomou o irmão Timóteo em profecia e falou para a classe e disse: levantarei missionários desta classe. E levantou a mim, e depois de um tempo levantou o irmão Zósimo. Eu fui para a Argentina como missionário. Irmão Zósimo por outro ministério, foi da Assembleia de Deus, mas outro ministério, foi para Equador. E temos muitas lembranças. Era um homem zeloso pela palavra de Deus, pela doutrina, pela santidade da igreja. Um homem que muitas vezes oramos juntos. Era um homem de oração. E tem uma característica muito especial no presbítero Timóteo. É que quando eu fui pedir a minha esposa em casamento, eu tinha muito assim respeito, temor com meu pai, e foi Timóteo, que era meu professor de jovem. Eu cheguei para ele e disse: Timóteo, eu quero ir na casa do pastor Leôncio pedir Judite, ou seja, falar ao pastor, pedir autorização para namorar, porque eu tinha falado com a Judite, mas ela tinha dito: eu aceito se você for lá em casa falar com meu pai e com minha mãe. Eu disse: eu vou lá. E eu chamei o irmão Timóteo. Disse: você vai comigo? Ele disse: eu vou. Eu vou. E nós fomos, chegamos na casa
chegamos, e quando ele foi para o Grande São Paulo, já era pastor, foi consagrado pastor quando ainda estava em Cavaleiro. E quando chegamos ali, o pastor Leôncio nos recebeu, com a Maria, e conversamos. Aí falei ao pastor, o pastor chamou a irmã Maria, disse ela quem vai dizer as ordens. A irmã Maria passou logo os mandamentos, os dias que eu tinha que ir lá, a hora que tinha que sair. Disse, você só me vem aqui na quarta-feira, se eu e Leôncio estiver. E quando der, se você vier do culto, pode ficar até 10h30. Se não vier do culto, é até 9h30. E se passar de 9h30, eu mando ela entrar. Tá certo. Mas isso tem limite. Amém, irmãos? Havia limite. É isso? E de forma que nós conhecemos o irmão Timóteo dessa forma. Foi parte da minha família. Não é isso? Todos devem, de uma ou de outra maneira, este homem de Deus, porque ele era um amigo e cuidadoso, cuidava das nossas almas e também uma pessoa muito ajudadora. Irmão Timóteo era um homem muito ajudador. Nunca vi meu pai com uma família muito grande, parada, minha mãe numa máquina, costurando, mas Timóteo sempre estendeu sua mão à nossa família, de uma ou de outra maneira, nos apoiando, nos ajudando. Foi um homem que sabia repartir o que ele tinha. De forma que nós somos agradecidos a Deus pela vida deste servo de Deus. Hoje é um dia muito pesado para mim. Eu não poderia estar aqui, os irmãos já sabem que à noite eu tenho culto de doutrina, mas eu não aceitaria, minha consciência não me deixaria tranquilo para o resto da vida se eu não viesse hoje à tarde prestar essa última homenagem a esse amigo, a este irmão, este companheiro de jornada. Conheci a irmã Berenice, porque quando ele veio, a irmã Berenice também veio, uma jovem muito consagrada, assim como ela é hoje, calma, espiritual, de oração. Mas isso é